graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o livro de São Marcos, capítulo 11, versículo 20. E de manhã, ao passarem, viram a figueira secar das raízes. E Pedro, lembrando-o, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tenham fé em Deus. Este é o tema que nós traremos esta noite. Tenha fé em Deus. Temos a certeza abençoada de que, algum dia, esses corposvis serão transformados e se tornarão semelhantes ao seu corpo, ao seu próprio corpo glorioso, pelo qual ele poderá subjugar todas as coisas em si, a si mesmo. Pediríamos hoje à noite que ele viesse e meditasse novamente sobre esse povo, enviando seu Espírito em todos os corações, condensando ou condenando o pecado e a doença e levando as pessoas a perceberem que estão aqui para um propósito. E esse propósito não é apenas construir casas, plantar vinhas, andar de automóvel, vestir roupas boas e ir de igrejas ou ir nas igrejas, mas é adorá-lo. E que nesta noite, com tudo o que está dentro de nós, o adoremos no Espírito e na verdade. Conceda, Senhor, e quando partirmos hoje à noite para irmos para nossas diferentes casas, podemos dizer ao longo da estrada, como aqueles dois que vieram de Emaús. Nossos corações não ardiam dentro de nós? Enquanto ele falava conosco? Ao longo da estrada? Pelo que pedimos em seu nome, em sua glória. Amém. Aí o profeta diz: pode se assentar. Embora aqui, creio que quase todos estão sentados, mas assentam-se o Espírito Santo em cada coração. Vamos falar sobre a fé. Ele disse: tenha fé em Deus. Fé, porque é a coisa mais comum que existe. Você nem consegue beber água sem fé. Você não poderia assistir esse programa sem fé. Você não pode mexer o dedo sem fé. Dizem nas Escrituras que, quando eles colocaram o sangue no batente da porta para a Páscoa do Egito, ele foi colocado no esopo. O esopo é aquela erva que eles usavam para passar o sangue nos batentes da porta. Você sabe o que é esopo? Veja bem, você pode encontrá-lo em qualquer lugar. E é assim que o sangue deve ser aplicado à porta do coração. Nesta noite, por algo comum, fé, tentamos pressioná-lo e transformá-lo em algo que ninguém pode obter. É tão simples que você passa por alto, tentando encontrá-la. A fé. A fé é a substância das coisas que não se veem, mas que se esperam. Evidência das coisas que não são vistas.
Disse o escritor em Hebreus, capítulo 11, primeiro versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jesus disse: tenha fé em Deus. Observe como é vital. Mas agora você diz: minha fé é pequena e eu tenho certeza de Deus. Ou melhor, eu tenho certeza que Deus não notará a minha fé. Você acredita que ela seja tão pequena que você até pensa que Deus não observa ela, quão pequeno ela é. Ele disse: se você tem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas sendo eu próprio lavrador, e estudando agricultura, a semente da mostarda é uma semente que não se mistura com nenhuma outra semente. Veja, qual semente Jesus escolheu? Logo aquela muito pequena, mas que não mistura com nenhuma outra semente. Isso é um grande mistério na sua vida, na minha vida. O que significa isso? Essa pequena fé, ela é sempre mostarda e continuará sendo mostarda. E você pode não ter fé suficiente para realizar um milagre em você. Se você tiver apenas fé pequena como a mostarda, fique com ela. Isso o levará à luz e não se mistura com nada mais, com nenhum dogma, com nenhuma outra mensagem, com nenhum outro programa, com nenhuma outra ação que te chama a atenção, com nenhuma outra atração, com nenhuma outra notícia. Essa fé, ela tem que manter em você como um grão de mostarda, sem misturar-se com a dúvida. Não importa o que alguém diga, você ainda acredita nisso. Não importa o que esses seus sintomas digam, você ainda acredita, porque a fé é fé verdadeira. E não se mistura com dúvida, nenhum lugar. Fé como semente de mostarda, e Deus reconhece a pouca fé que você obteve. Existem dois elementos que controlam toda a raça humana no mundo. Um deles é o medo, e o outro é a fé. Agora, é o medo ou a fé? Controla todas as nações, todas as denominações, todos os indivíduos. Você vê? Esses dois sentidos controlam todos, todo mundo, ou fé ou medo. Mensagem Doenças e Aflições, parágrafo 48, o profeta disse: certas pessoas chegam e dizem, eu creio. Elas acham que creem, mas você encontraria uma em 1000 que realmente crê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que você vê não é fé. E nós somos controlados, nossos corpos são através de 5 sentidos. Quantos sabem que isso é verdade? Deixe-me ver sua mão levantada. 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Esses controlam o homem natural. Esses sentidos têm medo da morte. É o homem de fora. Eles têm medo. Eles sabem que essa casa pode desmoronar, que esse corpo pode se desfazer, então eles têm medo. Agora,
existe outro homem do lado de dentro, no lado interior, o qual é o homem de fé. O Espírito, ele possui dois sentidos. Um deles é a fé e o outro é a incredulidade, a dúvida, os quais formam o número perfeito de Deus. 7, 5 com 2, 7. 5 do corpo e 2 da alma. São 7. Isto é o número perfeito de Deus. 7 sentidos. Então, esse não tem medo da morte, porque ele veio do céu e quer voltar para o céu. Ele volta para o céu. Então, ele tem sede de justiça, ele tem sede da palavra, ele tem fome da palavra, do pão que veio do céu. Então, esta pequena fé que você tem perfeita fé, a fé do onipotente em Cristo. Note bem isso. A fé, ela é onipotente. Vamos ver? A mensagem, o som incerto, parágrafo 360. E aí, quando os dois positivos se encontram, vê? E ali, quando os dois onipotentes se encontram, vê? Quando um onipotente, o profeta aqui está mostrando a situação e a posição de Marta, quando Jesus chegou na casa, a qual tinha falecido Lázaro. E ali ela tinha uma fé onipotente. E ali chegou o Deus onipotente. O profeta diz, ela tinha a fé onipotente em Cristo. E Cristo era o onipotente. Ou é o onipotente. Notamos isso. Isso é muito profundo ao nosso ver. Às vezes as pessoas não sabem como divulgar a Cristo. Não tem meios para divulgar a Cristo. Mas Cristo é aquela unção que estava em Jesus. Cristo é aquela unção que disse, haja luz, e houve luz. Cristo é aquela unção que saiu de Deus. Lá, o Logos que saiu de Deus é Cristo. Ele morou em Jesus. Então, Jesus era o Cristo. E quando Jesus subiu, ele prometeu que voltaria. Quem que voltaria? Voltaria o Cristo, no Espírito Consolador. Ele está aqui, em nós, em cada um de vocês, cada um de nós. Ele é Cristo em nós, esperança da glória. A nossa esperança não é externa, a nossa esperança é interna. Deus está dentro de você, esperando pelo tempo da transformação de corpo corrupto ou corruptível para corpo incorruptível e eterno. Em Romanos 12, verso 3, diz assim, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo. Veja bem, no segundo verso, ele diz aos homens que são irmãos. Ali, Romanos está falando com irmãos. Em Efésios 2, verso 8, ele fala a mesma coisa. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto é, a fé, ela não vem de vós. Note isso. Não é você que cria fé. Não sou eu que consigo criar fé. Ela não vem de mim. A fé é um dom de Deus. Ao crer, você recebe essa fé. E está dito também em Tiago, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, note que ele também está falando aos irmãos. Nós temos suficiente fé para abençoar alguém que está ao nosso redor. Alguém que possa te doar alguma coisa, te doar algum bem, te doar alguma bênção, falar bem de você. Você tem bênção para dar. Nós temos bênção para abençoar.
sem acepção de pessoa. Tiago fala isso. Por isso que... Agora, por que isso, irmãos? Porque a deidade de Deus, ela está em nós. A deidade não está no céu. Mensagem, deidade de Jesus Cristo, parágrafo 79. A deidade dele. Quem é ele? Alguns deles o tornam como um pequeno bebê na manjedoura. Lá no passado, ele é aquele que ficou de pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou e disse: haja luz. O que estava dentro dele. E houve luz. Esse foi Jesus Cristo. Pois ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olhe, o que lhe fez lá no passado, fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar, quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais, agora das coisas quais não existiam. Ele falou e assim foi. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentos, deixe aquele povo que nega o poder de Deus. Deixa isto. Deixa eles dizer o que está errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Note bem isto. Isto é muito. Aquele poder que disse, haja luz. E houve luz. Era o poder que estava na pessoa de Jesus Cristo e que fez a transformação dos pães, transformação do vinho, e que fez aquela figueira secar. Aquele poder, ele prometeu que estaria aqui em nós, não conosco, mas em nós, e ele está dentro de você. Isto é certo, homens e mulheres, ora para que descubramos quem vocês são. Veja bem, o diabo está tentando esconder-lhes atrás e dizer-lhes que vocês são uma gentinha covardada, que você tem pouca fé. Vocês são filhos e filhas de Deus. O que é isto? Filhos e filhas de Deus. Tem tido o novo nascimento, uma nova geração. A deidade não está no céu, ela está em você. O que é a deidade? É a divindade misturada com o ser humano. Passa a ser a deidade. Eu sei que vocês pensam que eu estou louco, porém, deixe-me dizer algo, irmão. O irmão Branham bate no púlpito 3 vezes, batendo para atrair a atenção das pessoas ao assunto. Agora, veja bem, quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Pensa nisso. Pensando nisso, nós vivemos já flutuando sobre todos os problemas, flutuando sobre todas as enfermidades, flutuando sobre todas as doenças, flutuando porque o de fora é mortal, mas o de dentro é imortal. O que resta, o mortal é passageiro, mas o de dentro é eterno. Creia nisso. Ele esteve no passado ali. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou vida, criou rãs, criou abelhas, criou patos, criou galinha,
criou animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Note bem, quem? Cristo, a deidade. Ele chamou as pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. O Cristo que está dentro de você. Ele deteve as bocas dos leões. Ele apagou a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo. Quem é Cristo? Aquele que está morando em cada um de nós, ardendo os nossos corações e dando a esperança da vida eterna. É este que é Cristo. Oh, que coisa! O que será? Quem ele é? Cristo, a deidade. Notamos que a divindade feita carne se torna a deidade. Ó, irmãos e irmãs, aquela deidade está em você. Não eu andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não, Cristo em você. Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você, o Espírito Santo, a esperança da vida eterna. Aleluia, o Criador. Deus mesmo morando no ser humano. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como ele. O Espírito no ser humano. Mensagem O Som Incerto, parágrafo 360. É uma repetição daquele parágrafo que eu já disse ali atrás. E quando os dois positivos se encontram, note bem, deixa a sua fé positiva, deixa a sua fé onipotente. Isto quer dizer, nada pode mais que a sua fé. Deixa ela exercer na sua vida e você encontra com o onipotente que é Cristo. Os dois se encontram. Cristo era onipotente, vê? Ela tinha fé perfeita e infinita em Cristo, que ele era o Senhor e sabia, seja o que for que ele pedisse a Deus, Deus o daria. Em outras palavras, ela disse, você simplesmente fale a palavra e tudo é que você tem a fazer. Você, seja o que for que pedires a Deus, Deus dará para ti. Isto é onipotência do Todo-Poderoso. Porque se ele simplesmente tivesse dito assim, vê, esta está bem. E ele era o Todo-Poderoso. E aí, quando os dois poderes se encontram, é um contato. Então, veja que contato. Tem problema? Toque nele pela fé. Tem enfermidade? Toque nele pela fé. Está desesperado? Toque nele pela fé. Tendes fé em Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos por vocês assistirem mais esse programa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, com boas esperanças, com muitas esperanças. Amém? Vamos agradecer a Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite, por esta oportunidade, por este momento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Estamos aqui, vivos, esperando a vida eterna. Nós estamos ainda no corpo mortal, mas esperando a vida eterna, porque dentro desse corpo mortal tem o corpo imortal, que ele não passará pela morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te abençoamos a todos os que ouvirem esta mensagem.
no teu santo nome, Senhor. Amém.